Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse devocional, em mais esse dia. Onde hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tempo que nós tiramos e nos dedicamos tanto e diariamente, chamado devocional. Eu devo fazer devocional? Como que eu posso cultivar uma relação mais próxima com Deus em meio a essa correria do dia a dia? Será que o devocional é uma boa saída para que eu possa me dedicar à leitura da palavra, para que eu possa meditar e para que eu possa me aproximar desse Deus tão amoroso? Será que você consegue crescer espiritualmente, mesmo diante de tantas distrações que acontecem no seu dia a dia? O que que a palavra de Deus pode realmente fazer por mim, por você? O que que ela pode fazer por nós? Como que você pode renovar a sua mente e alinhar o seu pensamento aos propósitos divinos? Será que esse momento de estudo, será que esse momento onde você vai dedicar para raciocinar, para ler a palavra, para pensar um pouco, meditar nela, será que esse momento ele é realmente necessário no seu dia? Ou será que somente ir para a igreja, naquele momento onde você vai rezar, onde você vai orar junto com outras pessoas, é importante? Somente esse momento é importante? Ou será que é um momento a só, você e Deus e mais ninguém, você trancado no seu quarto, em oculto, junto com Deus, ali conversando com Ele, também é um momento importante a ser vivenciado por você? O que significa realmente chegar a Deus de todo o coração? O que significa entregar tudo no altar? O que significa uma fervente oração? Deixar tudo no altar? Como? Será que o devocional ele ajuda? Vamos deixar o Espírito Santo falar conosco. Vamos deixar o próprio Espírito Santo responder todas essas questões e a gente entender a importância desse momento tão singular, tão ímpar com Jesus, com o Espírito Santo nas nossas vidas. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar juntos. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos pelo teu amor, pela tua misericórdia, a tua graça. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor não tem deixado faltar nada para nós. Continua providenciando, Pai, o pão nosso de cada dia. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Livra-nos de toda tentação. E que acima de tudo seja feita a tua vontade. Fala conosco nesse momento de devocional. Nos edifica cada vez mais. E que possamos continuar sendo luz e sal nessa terra até a volta de Cristo Jesus. É o que nós oramos, é o que assim já te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. A nossa leitura do nosso versículo-chave hoje encontra-se no livro de Tiago, no capítulo de número 8, aliás, perdão, no capítulo de número 4, no versículo de número 8. Se você puder abrir a sua Bíblia para fazer a leitura, amém. Caso não consiga, eu estou compartilhando a leitura aqui na tela. Quem vai fazer a leitura desse versículo-chave de hoje é a minha tia Maria. Então, tia Maria, pode ler para nós, por favor. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Amém. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Como lavar a mão sem água? Como que lava a mão sem água? É difícil, né? Lavar as mãos sem água. Muitas das vezes a vida agitada e as preocupações do nosso dia a dia podem nos afastar da comunhão com o Senhor. No entanto,
Quando nós reservamos um tempo especial para buscarmos a presença de Deus, estamos demonstrando nosso amor e dedicação a Ele. Esse devocional, ele se chama Primícias não por acaso. Primícia porque são o primeiro momento do nosso dia dedicado a Ele. Antes mesmo, às vezes, até de nos alimentarmos de alimento físico, o cafezinho da manhã, antes de irmos para os nossos compromissos do dia a dia, nós diariamente nos reunimos como corpo de Cristo para ler a sua palavra, meditar sobre ela. E aqui eu encontrar uma palavra de exortação, uma palavra de conforto e, acima de tudo, uma palavra que possa nos orientar a tomarmos decisões corretas no nosso dia a dia. O devocional, então, se torna o alimento principal do nosso dia. Não é apenas igual o café da manhã, ou o almoço da tarde, ou a janta. Acima de tudo, é o alimento espiritual, aquele que vai nos proporcionar estarmos fortes e preparados para enfrentar as lutas do dia a dia. Mas assim como eu comecei a fala dizendo como que lava as mãos sem água, é muito complicado. Imaginar você iniciar o seu dia indo no banheiro, escovando os dentes, sem água para se lavar, fazendo alguma necessidade fisiológica, sem água para lavar as mãos, e depois ir tomar café da manhã sem lavar as mãos, é uma coisa completamente sem higiene. Da mesma forma, é tentar se apresentar para Deus sem antes se purificar, sem antes se lavar. De igual maneira, iniciar o dia sem orar, para muitos é normal. Hoje, para algumas pessoas, iniciar o dia sem um momento de devocional, sem um momento de oração, sem pedir a Deus proteção e entregar o dia que se inicia nas mãos do Criador, é algo inimaginável. É como fazer todas essas coisas que eu mencionei. Ir ao banheiro, não lavar as mãos e depois ir se alimentar. Pensando na importância de ter uma dedicação diária para ler a palavra de Deus em comunhão com outros irmãos e juntos nós encontrarmos as orientações, retirando da Bíblia o que a Bíblia quer falar para nós e não colocando na Bíblia aquilo que nós achamos que ela fala. Pensando nessa importância, eu separei 5 pontos para que nós possamos analisar a importância de fazer um devocional diário para Deus. E o primeiro ponto aqui que nós vamos entender melhor é gerar intimidade com Deus. Um devocional, um momento de oração. Você e Deus e mais ninguém. Você e Deus. Só você e Deus e mais ninguém. Trancado no seu quarto, com a Bíblia na mão, orando e lendo a palavra de Deus. Isso vai gerar intimidade para você. Eu quero que você leia comigo Jeremias, o livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo de número 13. Quem vai fazer a leitura para nós, acredito que é minha mãe. Então, pode ligar o microfone e fazer a leitura, minha mãe. Eu acredito que assim, não lembro agora. Quem foi que ficou de fazer essa leitura? Bom dia, Jeremias 29, 13. bom dia, paz do Senhor a todos. E a palavra de Deus diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Amém, glória a Deus. Se procurar de todo o coração, vai encontrar. Ah, vai encontrar. Pode ter certeza. Quando nós nos dedicamos a um momento, sabe, um momento de oração, um momento de leitura da palavra, de meditação, nós estamos buscando uma relação mais profunda com o nosso Criador. Assim como qualquer relacionamento, uma intimidade com Deus requer tempo, né? Requer dedicação. Afinal de contas,
Foi no seu primeiro encontro que você pediu ao noivo em casamento? É claro que não foi no primeiro encontro. Relacionamento se cria com intimidade e intimidade se cria com tempo. Não dá para ter intimidade sem tempo. Então você gera tempo de oração, gera tempo de leitura da palavra. E quanto mais você lê a palavra de Deus, mais íntimo dele você fica. É como conhecer alguém. Se ela tem alergia a chocolate, se ela tem alergia a leite, você só vai saber com o tempo. Você só vai saber o que ela gosta ou não com o tempo. Não dá para conhecer a pessoa integralmente no primeiro encontro. É muito difícil isso acontecer. Requer tempo, requer dedicação. Aí depois você vai conhecer a família dela. Depois você vai começar a sair com ela, você vai tomar um sorvete, vai comer uma pizza. Você vai conversar sobre o gosto musical que ela tem. Se ela gosta ou não de sair, se é uma pessoa mais caseira, se ela gosta mais de assistir filme ou se é uma pessoa mais de balada. Se é uma pessoa que gosta mais da família ou de estar sozinho. E isso é com o tempo. A mesma coisa com Jesus. Quanto mais tempo você ficar com ele, mais íntimo dele você fica. Por isso que os devocionais são importantes. O tempo de dedicação à leitura da palavra é importante. Sem dedicação à palavra, à leitura da palavra, você não vai conhecer a Deus. Afinal de contas, é através da sua biografia que ele deixou para nós, aqui, essa palavra maravilhosa, que você vai entender a vontade dele. Para você, para mim, para nós. Então, primeira coisa, intimidade. É para isso que serve um devocional, um tempo de dedicação à leitura da palavra, um tempo de dedicação para orar, para gerar intimidade com ele. Segundo, a intimidade, ela vai te gerar um crescimento espiritual. E isso é inevitável que aconteça. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, mais você vai fortificar o seu espírito. É igual comer. Quanto mais você come, mais forte você fica. Da mesma forma, espiritualmente, quanto mais você lê a Bíblia, por ser um livro espiritual, quanto mais você ora, mais espiritualmente você fica forte, mais você enche a sua taça, mais próximo de Deus você fica. E quanto mais próximo de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais próximo de Deus, mais coisas positivas e boas você pensa. E ao pensar em coisas boas, coisas positivas, automaticamente você é transformado pela regeneração da sua mente. Por isso que o devocional ele é importante. Eu gostaria que você lesse comigo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Quem vai fazer a leitura para nós, pode ligar o microfone e fazer essa leitura maravilhosa. Eu não me recordo bem, mas se não me engano, é a tia Maria, né? Vai fazer essa leitura. Era eu, meu filho, é porque eu Tia não Jane. É vi a o Jane. microfone. Pronto, tia Jane. Então, A faça a leitura palavra, para nós. a palavra do Senhor nos diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda boa obra. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Maravilhoso isso, não é essa palavra. Segundo Timóteo, Paulo orientando ao jovem Timóteo para que ele possa meditar na palavra. E não é só em parte da palavra, é em toda a palavra. Porque toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. E é útil para ensinar, para aprender, é óbvio, para repreensão, para correção.
a instrução na justiça de Deus. E isso gera um resultado para que nós sejamos aptos e plenamente preparados para executar toda a obra, toda boa obra. Essa prática de devocionais é o meio pelo qual nós podemos crescer espiritualmente. Ao meditarmos nas Escrituras, né, ao meditarmos na Bíblia, e nós permitimos que o próprio Espírito Santo fale aos nossos corações, que nós sejamos edificados e fortalecidos, fortalecendo a nossa fé, permanecendo com os pés fitos e com o olhar fixo para o alvo. Além disso, a leitura regular da palavra ajuda a compreender o propósito de Deus para as nossas vidas. A leitura regular da palavra. Leia todo dia a palavra. É maravilhosa. Então, o primeiro ponto, gera intimidade. O segundo ponto, crescimento espiritual. O terceiro ponto, renova a nossa mente. Vai renovar sua mente, irmão. Isso renova sua mente. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quem pode fazer a leitura para nós? Eu não lembro agora. Acho que é a Mayerle, né? A senhora, minha mãe? Pode. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Jesus é lindo demais, a sua leitura é maravilhosa. Louvado Você seja o percebe Senhor. que nas leituras que nós fizemos, o apóstolo Tiago, lá no início, né, lá no nosso versículo-chave, ele nos exorta a purificar os nossos corações e a ter uma mente sem divisões. Eu vou mostrar de novo a leitura do capítulo-chave que nós fizemos. Tiago 4:8 diz: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então o apóstolo Tiago, ele nos ensina a purificar os nossos corações e termos uma mente sem divisões, sem dúvidas, sem o se. Será que se eu fizer isso vai dar certo ou não? Aqui em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo, ele fala para que nós não nos moldemos aos padrões desse mundo, mas que nós devemos sermos renovados pela nossa mente. É a transformação pela renovação. Eu pego todo aquele lixo que eu pensava antes de conhecer a Jesus, começo a ler a palavra, começo a fazer devocionais, começo a entender melhor a palavra de Deus, começo a entender o vocabulário da Bíblia, e aí esse entendimento vai trazer renovação para minha mente. E ao passo que traz renovação para minha mente, eu vou ser capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. Os devocionais, ele nos anunciam o tempo para refletir sobre os nossos pensamentos. Sabe, eu vou no devocional de hoje refletir o que eu tenho pensado na minha vida, o que eu tenho assistido na televisão, no meu celular. Ontem eu pensando no meu dia, depois do almoço, eu liguei a televisão pensando assim, rapaz, eu vou dar uma chance. Aí comecei a peregrinar nos canais nos canais. Não tinha uma notícia boa nos jornais que estavam passando. Era só notícia de morte, de acidente de veículo, acidente
de tempestades, furacões, só coisa ruim, fora os canais de polícia, que não precisa nem falar. Nada que preste. Olha que eu não vi apenas um, dois ou três canais. Eu passei por todos os canais da TV. Fiquei mudando. Não tem um canal que preste. Eu falo de canal aberto. Tem um canal que preste. E aí eu pensando, quantas pessoas estão com a TV ligada nesse momento vendo porcaria, pensando besteira? Talvez por isso, um dos motivos de haver muita ansiedade, muita depressão, pessoas sofrendo, porque só pensam coisa ruim. Não tem nada de bom. E as pessoas são controladas e manipuladas por isso, e pensam coisa ruim. Ao invés de você ligar a televisão e ver porcaria, você abre a palavra de Deus, começa a fazer a leitura. Começa a fazer a leitura, vai procurar leite. Sim, tem leite na Bíblia. Você vai lá para o Evangelho de Mateus e lê qualquer parábola. A parábola que você lê vai ser muito melhor, muito mais saborosa do que essas porcarias que passam na televisão. Então renove a sua mente. E isso vai te convidar a refletir sobre os seus pensamentos. Isso vai mudar as suas atitudes, as suas ações. E vai permitir que Deus opere em nós, em você. Nessa transformação da sua mente. E mudando na mente, inevitavelmente, o seu caráter vai ser modificado. O caráter é a semelhança do caráter de Cristo. É simples, irmão. É igual somar um mais um. Um mais um, o resultado é dois. Não tem outro resultado. Você lê a Bíblia e medita na palavra, você vai ter bons pensamentos e as suas atitudes vão ser boas. Um mais um é dois. Quarto ponto, vai te fortalecer. Vai te fortalecer a sua comunicação com Deus, a sua oração. O devocional diário vai fortalecer a sua oração. Às vezes você nem sabe orar. E aí fica orando a mesma coisa repetidamente todo dia. A oração é uma conversa. Imagina você chegar todo dia para a mesma pessoa e falar exatamente a mesma coisa. Imagina só, todo dia eu chegar para minha mãe e fazer uma leitura de um texto de 15 linhas. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. A taça de Deus também enche, viu, irmão? Deus também fica irado com esse tipo de coisa. Só sabe falar isso. Só sabe a mesma reza o tempo todo. É uma conversa. Com o devocional, com a leitura da palavra, você vai ver que a oração é uma conversa. Leia Jeremias. O que não falta lá é oração. Leia Isaías. O que não falta lá é oração. Leia o Evangelho de João. O que não falta é oração. Leia Atos dos Apóstolos. O que não falta é oração. É só você ler a Bíblia. Vê se as orações são repetidas. Não são. Aí você quer e continua orando para Deus repetidamente. No devocional diário você vai aprender a orar. Olha o que está escrito em João, no capítulo 14, no versículo de número 13. João 14, versículo 13. Quem vai fazer a leitura para nós, pode ligar o microfone e fazer, por favor. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Amém. Amém, glória a Deus. Aí imagina só, você quer pedir uma coisa para Deus. Aí você pede saúde. Aí Deus te dá saúde. Aí você é uma pessoa saudável. Aí só que amanhã você vai orar a mesma coisa. Pedir saúde. Você já está saudável.
Aí depois de amanhã você vai pedir a mesma coisa, saúde. E no outro dia, saúde. E no outro dia, saúde. E no outro dia, saúde. Não dá para pedir saúde para uma outra pessoa, não. Tem que ser a mesma reza. Tem que ser a mesma oração. Muda o disco aí. Os devocionais, eles vão fortalecer a nossa oração, porque nós vamos aprender a nos comunicar com Deus, a meditar na palavra de Deus. Nas nossas orações, elas se tornam coisas mais específicas. Específicas. Você vai começar a entender que não é ler uma frase já pronta e preparada, que especificamente vai expressar aquilo que você precisa. Nós devemos desenvolver um coração que busca a vontade de Deus nas nossas vidas. Uma oração, uma comunicação que leva a necessidade e a vontade de Deus para as nossas vidas, tornando mais eficaz o nosso relacionamento, a nossa confiança nele, a nossa comunicação com ele. Então a sua oração ela é fortalecida. Não só se torna mais eficaz, mas se torna realmente um bate-papo. Ontem aqui eu fiquei pensando, eu estava orando, né? Eu puxei aqui a cadeira na minha cozinha, fiz um café da tarde, botei o café na minha xícara, fiz umas buroacas que não ficaram com um aspecto tão legal, mas o sabor ficou delicioso. O Joel comeu todos. Fiz umas buroacas antes do Joel de sair pro colégio de tarde, fiz umas buraquinhas no período da manhã, sobraram algumas. Sentei, fiz o café da manhã, sentei ali na mesa, arrastei a cadeira do lado e disse assim: paizinho, quero conversar. Senta aqui, por favor. Aí comecei a falar. É como se eu tivesse ali a minha mãe, Nazaré, ali do meu lado. Comecei a falar com Deus. Aí eu comecei a rir. Eu disse assim: rapaz, se tivesse alguém aqui que não tem intimidade com Deus, olhando pra mim e diz assim: esse rapaz, esse homem tá doido. Tá conversando com a cadeira só. Esse homem tá ficando abirobado. Vou chamar aqui a ambulância pra ele. Porque para as pessoas, isso é incomum. Eu dentro do carro, vou deixar várias vezes isso acontece. Vou deixar a Letícia no colégio, deixar minha esposa em algum lugar. Aí quando eu tô voltando, o som desligado e eu mexendo os lábios dentro do carro. As pessoas param e ficam olhando. Vale, o bichinho tá doido, tá falando sozinho. Eu não tô falando sozinho. É a minha oração. É uma conversa com Deus. Sabe? É uma conversa. Não é mais, não são mais palavras repetidas. Sabe, o Pai Nosso, ele é maravilhoso. Mas ele é um modelo, é uma forma com que Jesus nos ensina a orar. Ele não quer que você fale aquelas palavras ali o tempo todo, todos os dias. É importante você orar o Pai Nosso. Amém? Importante. Leia lá o Pai Nosso. Mas não faça, não fique só no Pai Nosso, não. Converse com ele. Deus, ele gosta de te ouvir. Ah, mas ele já sabe de tudo. Sabe? Sabe? E você expressar para ele aquilo que você quer significa que você depende dele. Ele gosta que nós possamos depender dele. Não por ele ser egocêntrico, mas por amor. Quando você expressa que você depende dele, ele entende verdadeiramente com a sua atitude como um ato de humildade. E aí ele senta do seu lado para ouvir o que você quiser. Você não precisa necessariamente ir para o psicólogo. É importante o psicólogo também, mas você não precisa necessariamente fazer isso só com o psicólogo. Você pode fazer com ele, trancado. Do jeito que você faz com o psicólogo. Só que olha só, Deus é o médico dos médicos. Então o quarto ponto é fortalece a sua oração. Para finalizar,
Nossa, tão bom, né? Já vai finalizar. Isso te transforma interiormente. Sim. Olha só o que está escrito em Hebreus, no capítulo 4, no versículo de número 12. Hebreus 4, 12. Quem vai fazer a leitura para nós, pode ligar o microfone, por favor, e ler. Amém, acho que sou eu. Capítulo 4, 12 diz assim, ó. Louvado seja Deus. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha Como só Deus é o que é, poderoso. como Deus é poderoso. Olha só o que é que divide. O que é que divide? A palavra de Deus. Ela vai lá dentro, ela penetra e ela divide, ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Ela arranca tudo aquilo que não presta, sabe? Já fez um frango gostosinho na sua casa? Já cozinhou um frango? Ou uma carne? Você comprou carne e veio lá com gordurinha, veio lá com aqueles negocinhos lá que você precisa tirar? Muito bem. Você não enfia a faca ali e arranca aquela gordura que não presta, aquele sebo, aquelas tripas. Você não vai lá e tira lá tudo lá. Você não usa nenhuma faca para fazer isso? A palavra de Deus é a mesma coisa. Ela vai lá dentro e ela arranca tudo que não presta. Ela joga as porcarias da gente tudo fora. Os pensamentos podres, os desejos pecaminosos, a cobiça, a inveja, a avareza, todas as porcarias e imundícias que a gente tem, que a gente é especialista nessas porcarias. A palavra de Deus vai lá dentro, ela vai lá dentro, ela corta, ela separa tudo. Tira tudo. Deixa o frango limpinho para ir para a panela. Para depois a gente comer aquele frango gostoso que a minha mãe faz. Frango delicioso, cozido, saboroso aquele frango. Não é preparado com a faca? Palavra de Deus também é. Ah, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que você tem uma faca aí, irmã, na sua casa, que é afiada. Já se cortou com essa faca? A palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Olha só. Ela penetra no seu íntimo, no seu ser, na sua alma, no seu espírito. Vai lá dentro, lá dentro, lá dentro. E ela tira tudo. Seus pensamentos, suas intenções, lá dentro do seu coração. Quando nós mergulhamos nas escrituras, na palavra de Deus, e nós meditamos na palavra de Deus, nós somos transformados de dentro para fora. Esse processo de transformação molda as nossas mentes. Esse processo deixa o nosso caráter como o caráter de Cristo. O que é que transforma? O que é que transforma? A palavra. A palavra. E onde é que você encontra a palavra? Você encontra a palavra aqui, ó, na Bíblia. E a Bíblia, ela é uma leitura. Então você vai pegar a Bíblia, vai abrir e vai ler a palavra. Você lê a palavra, que é viva e eficaz, porque é um livro espiritual. E aí, quando você lê ela, é uma palavra afiada, ela vai só separando e jogando no lixo aquilo que dentro de você não presta. É lindo, né? Entender a Bíblia, é lindo, né? Ler a palavra e você às vezes não entender, rapaz, o que é esse negócio de espada? O que é isso aqui? E aí você lê, você entende. E um devocional. Então, 5 pontos que nós falamos. Primeiro, gera intimidade. Segundo,
gera crescimento espiritual. Terceiro, renova nossa mente. Quarto, fortalece a nossa oração. Quinto, transforma o nosso interior e, em consequência, o nosso exterior. E qual é a conclusão que a gente tira disso tudo? Devemos ou não fazer devocionais diários? Será que a resposta é sim? Ou você ainda tem dúvida? Ao fazer um devocional diário para Deus, nós estamos demonstrando o nosso compromisso. Sabe, eu tenho um compromisso de buscar Deus todo dia, buscá-lo de coração. Aí então nós estamos priorizando a nossa relação com Ele, permitindo que Deus, o próprio Deus, o Espírito Santo molde as nossas vidas de acordo com a vontade dele. Que você, meu irmão, minha irmã, você possa manter essa prática, esse estilo de vida, de orar diariamente, de buscar diariamente Deus, sempre buscando crescer em intimidade, em fé e em conformidade com o caráter de Cristo. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento maravilhoso, essa primícia do nosso dia que nós te entregamos diariamente. Obrigado, Pai, obrigado por nos encher com o teu Espírito Santo, porque absolutamente quem conduz e dirige esse devocional não é um homem ou uma mulher, mas é tu, Senhor. E nós nos sentimos extremamente constrangidos com esse amor e ao mesmo tempo felizes, porque o Senhor se agrada em nos usar. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Te peço, Pai, que o Senhor possa, por favor, providenciar o pão do dia de hoje. Não de amanhã, não o pão do mês que vem, mas o pão de hoje. O que a gente precisa para comer, para vestir, para honrar os nossos compromissos. Cuida de nós, Paizinho amado, até a volta do teu Filho Jesus. É o que nós oramos e é o que assim nós já te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém.